Cast Driving Futures. Bom, então tá, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da reforma segunda onda. E por que segunda onda? Onde a gente vai trazer ali a questão, né, tudo aquilo que já foi tratado no início e o que vem agora pela frente, e aí aqui a gente vai trazer um pouco das informações com relação às soluções CAST, né? Então, foi trabalhado bastante na questão da parte standard e tudo mais, e agora a questão também a fase do atendimento, né? Pela solução CAST, né? E aqui, reforçando um pouquinho, a gente vai falar do Softcom, né? Que é a nossa solução fiscal, né? A Tech Suite, né? Que a gente chama, de atendimento à questão do que vem aí pela frente, né? Então, a gente vai abordar um pouco dessa parte. Aqui, gente, vou passar brevemente com vocês uns 3 ou 4 slides aqui, no sentido de, basicamente, obviamente, né, a gente vem ouvindo ali todos os que estão à frente no dia a dia, até junto com o cliente, né, a gente tem aqui consultores da Cast que estão no dia a dia dos clientes, junto com os clientes, né, os externos também ali, né, que ou escuta-se muito falar disso, né. Então, assim, só brevemente do que é tudo isso aqui, né, o que está mudando. Então, a gente está fazendo, está acontecendo ali, né, a questão de substituição de impostos, né. Então, a gente está falando de PIS, COFINS, ICMS, ISS e o próprio IPI, né. Então, e trazendo ali o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, atendendo a esfera estadual e municipal, e o CBS, né, substituindo o PIS e COFINS na esfera federal, né? A questão ali também do IPI, né? Então, a gente também tem essa troca parcial dele ali, né? Que na sequência a gente vem a gente não está ouvindo muito falar ou muita publicação com relação ao IS, né? Que é o imposto seletivo, que eles chamaram carinhosamente lá atrás, né? Do imposto do pecado, né? Que vai incidir sobre bens ali relacionados, né? Que causam danos ao meio ambiente, à saúde e tudo mais, né? Então ele tem também tem essa vertente ali, né, com relação ao IS. Fato gerador, né? Então, o que muda, né, com tudo isso aqui? Hoje a gente tem ali o fato gerador ali, né? Então, múltiplo, venda de mercadoria, ICMS e prestação de bens e serviços e PIS, COFINS e o IPI. E aí a gente tem do ICMS, a circulação da mercadoria, prestação do serviço, e aí a gente tem a questão do ISS ainda, né? A questão da prestação do serviço, onde que ele está acontecendo, enfim, uma série de regras, né, que vem tratando sobre essa questão. E aí, a gente falando também ali, né, nessa linha, hoje, e daí trazendo a questão do IBS, do CBS, a incidência sobre as operações de bens e serviços, né? Então, indo numa linha mais linear de toda a operação. Aqui, falando sobre essa incidência e base de cálculo. Então, hoje a gente tem ali a questão da cumulativa em cascata e não cumulativa para PIS e COFINS, por exemplo. A base de cálculo vai variar com questão do valor da operação, enfim, tem uma série de regrinhas que a gente vai tratando, ele nunca é simples, né? Com a reforma, a gente vem falando muito, né? A gente, desde o início, desde o projeto de lei 132, da conversão em lei complementar 214, então vem falando assim muito ali da questão da ampla não cumulatividade, né? Então, crédito total imediato, base de cálculo ao valor da operação, né? Então, vem se discutindo, vem trazendo toda essa questão, essa tratativa. E aqui, falando um pouquinho dessa parte da base de cálculo, só fazer um parênteses aqui, creio que né, quem está acompanhando um pouco mais esse processo, escuta-se muito, né? Veio falando ali,
E agora, dali para frente, vai ser a inclusão na base de cálculo, né, do ICMS, por exemplo, vai tratar o IBS e o CBS dentro da base de cálculo do ICMS, nessa fase de transição. Então, assim, são discussões que vêm acontecendo. Existe um projeto de lei, né, que ainda não foi votado ali com relação a isso. A gente tem acompanhado ali alguns posicionamentos dos estados com relação a isso, né? Então, é algo que está circulando de uma forma bem forte nessa questão, né? Nessa fase agora aí já de transição da inclusão do IBS e do CBS na base de cálculo do ICMS. Então, são discussões que a gente está acompanhando ali, né? Isso, obviamente, muda, inclusive, né? Aquilo que talvez não, né? Aquilo que já foi tratado e daqui a pouco precisa dar uma recalculada de rota nesse sentido, mas, enfim, são pontos que a gente vem acompanhando também como que vai se tratar, né, até para poder as orientações e tratativas dentro do IRP com relação a esses processos todos, né. E um dos outros pontos também que mudou a questão da competência e destino, né. Hoje a gente tem ali o imposto, ele fica na origem, né? Então, seja no ISS, seja do ICMS, por exemplo, né? Então, onde está... O ISS, como eu comentei anteriormente, ele tem algumas diferenças ali, mas, enfim, né? Regra geral, a gente está falando da origem. Com a reforma, a gente está falando da tributação, do recolhimento para o destino. Então, também algumas mudanças que aconteceram com relação a isso. Aqui só umas questões mais rápidas ali, né, com relação às informações que tem, né? Então, a legislação e a administração, né? Então, hoje a gente tem ali leis, a gente tem uma centenas de milhares ali de regras, de leis, convênios, instruções, regulamentos. Só de regulamento a gente tem, de regulamento de ICMS, se a gente for pensar, a gente tem um regulamento por UF, né? Então, ali já tem uma infinidade de regras que cada um pode legislar da forma com que se adequa ao seu cenário, né? Então, um dos exemplos aqui, falando do ICMS, então ele tem ali a Lei Complementar 87 de 96, que é a famosa Lei Candir, que regulamenta o ISS, mas cada estado tem o seu regulamento. Então, isso dá abre ali um leque de diferenças de operações e tudo mais, né? E aí, com essa mudança agora, né, com essa questão que nessa virada de chave para a reforma, a gente está falando de uma legislação única. Então, hoje, o que temos, até mais para frente, né, só falando uma pinceladinha, né, mas hoje o que temos ali já é uma única lei complementar, né, publicada e a vigente e tudo mais, né, que a gente utiliza. Então, assim, a visão, né, de mudança dessa questão legal é de fato, essa unificação mesmo, né, que vai facilitar, né, próprio com relação a isso, um exemplo que a gente está vendo ali do próprio Ciclastrib, né, que a gente tinha ali várias tabelas de CSTs tratando a tributação de cada um dos impostos. Hoje a gente tem o Ciclastrib, onde ele vai englobar, né, toda a figura ali do IBS e CBS. Então, isso já facilita bastante também, né, nesse sentido. Aqui, não vou entrar nesse detalhe, mas a gente sabe que ali já também tem uma previsão, por exemplo, de devolução do tributo, né, um cashback. Então, hoje não existe essa questão no cenário atual que temos, mas há essa previsão. Segmento específico, aí vão ter várias regras, né, mas é algo que trouxe ali junto com a reforma nesse processo. E a própria transição, né? A gente não pode esquecer que temos aqui a fase de transição, a qual permanece, eu já vou mostrar o quadrinho ali, a qual permanece tal qual informada desde o início, e aí vai permear aí pelos nossos próximos anos. Aqui só uma brincadeira que eu acabei fazendo aqui, no sentido de, quando começou lá o projeto de lei 132, as votações e tudo mais, né, isso aconteceu no final de 2024, 2024, isso, a gente se perde nos períodos, né? Mas, e aí a gente falava muito, ouvi falar de reforma e tal, então até então ele parecia só
um barquinho ali, né? Tá à vista ali. Só que daqui a pouco ele começou a virar uma coisa maior, né? E está nas nossas mãos agora e a gente está trabalhando fortemente em cima disso. Aqui é o quadrinho da transição que eu comentei ali com vocês, né? Então, desde sempre, tá? Essa é já a visão que a gente já tinha desde lá do início, né? Das transições de ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, né? Na virada de chave total para IBS, IS, CBS. Então, esse cronograma, desde sempre, ele foi publicado. Até hoje não se houve uma alteração com relação a isso, né? Então, é algo que desde que foi tratado, ele passou a ser a nossa realidade, é o nosso dia a dia, e é o que vai acontecer até 2032, né? Onde a gente tem ali o final da transição aí do ICMS, né? Que ele vem numa fase de essa redução gradual aqui, né? De ICMS para IBS e assim vai. Então, a gente tem esse caminho, né? 2026, sabemos que estamos falando de cenários teste, até eu brinco sempre, né? A gente está falando de cenário teste em produção, né? Então, e aí vamos andando até 2032 para finalizarmos essa transição, e 2033 a chave virada totalmente para a reforma tributária, né? IBS, CBS, IS, com percentual, né, corretamente ali estipulado do qual vai ser o percentual desse IVA a ser aplicado nas operações. Tudo isso, gente, eu acho só importante, até em todos eles aqui eu tenho deixado, né? Então, todas essas fontes, essas informações todas, tá? Estão dentro da Lei Complementar, né, 2025, 214 de 2025, né? Então, nada diferente daquilo que vem sendo publicado, né? Então, todo esse cuidado no cenário das fontes que a gente está utilizando aqui. Aqui uma questão de um cronograma de transição, e até aqui a gente já vem falando de alguns pontos, aí eu já vou convidar a Adri para comentar. Aqui a gente vem falando de cronograma de transição, a gente viu ali aquele slide anterior no sentido de todas as mudanças dos IVAs, mas a gente sabe que ao longo desses anos as coisas ainda vão acontecendo, a gente tem o dia a dia acontecendo, né? Então, outras alterações que vieram e que, obviamente, né, vão caminhando tudo junto, né? Então, a gente está indo numa levada geral ali. Adri, quer comentar, por favor, sobre esse ponto? Quero sim. Obrigado, Kathleen. Então, quando a gente fala aqui do cronograma de transição, né, nós tivemos aí uma realidade desse ano, vamos chamar assim, onde as empresas elas estão mais focadas realmente na atuação com relação à parte do atendimento da nova realidade, né? O atendimento do novo XML dentro da característica da nota fiscal, no intuito de acomodar, né, os novos tributos, as novas tags, as informações, se é classe TRIB, quando coloco, quando não coloco, se tem redução, se não tem, enfim, toda essa tratativa. Só que o que se enxerga com relação ao próximo ano, né? Nós temos ainda, por mais que tenhamos aqui a operacionalização desses layouts, né, desses documentos fiscais já em 1º de janeiro, nós ainda teremos situações onde eu ainda não tenho layout, mas tenho o vislumbre de novos documentos que vão nascer no decorrer de 26, né? Como o documento fiscal relacionado a concessionárias, né, que a princípio surgiu dentro de uma NT como uma palavra soltas, né, indicando que vai ter um layout específico para notas fiscais de concessionária para atendimento daquele segmento, aluguéis na mesma linha, mas hoje nós não temos algo divulgado, detalhado o como efetivamente vai ser esse documento, né? Temos um nome para eles, mas não temos os layouts, e aí há uma expectativa de termos isso durante 2026. Claro que nesse ponto também temos já em 2026 a questão do CNPJ alfanumérico, né? Onde nós temos um maior impacto, uma visibilidade de maior impacto um pouco mais para frente, né? Uma vez que está mais relacionado a novos CNPJs, né? Mas isso
tecnicamente tem um grande impacto dentro das empresas, justamente porque hoje o CNPJ ele é um carro-chefe que eu levo desde a minha operacionalização até a entrega da minha obrigação. E tudo isso precisa estar acomodado, né? Temos as situações com relação às notas de crédito, débito aí, que vem sendo um pouco já ainda em 25, né? De discussão junto às empresas, o quanto emite, enfim, mas as relações com relação às notas de crédito e débito voltadas para juros, multas, enfim, elas têm a data, né, vamos falar assim, de previsão de fato serem efetivadas, né, como exigência em 27, mas elas precisam ser operacionalizadas durante 2026 também. E aí pulando do ponto de vista com relação ao que nós temos hoje, core, né, que seria a operação de compra e venda, nós começamos a bater na porta em temas voltados agora com relação a recursos humanos, por exemplo, né? Onde eu também tenho a necessidade de ajustes com relação ao layout do social, né? Também precisamos entregar questões, situações com relação a informações do próprio CNPJ alfanumérico, eu tenho layouts voltados que vão estar sendo entregues também, necessidades voltadas para atendimento da reforma com impacto dentro do e-social, né? Vindo para 2027, nós ainda temos pontos que estão em discussão, em regulamentação, em definições ainda pendentes ou que vem caminhando já para uma definição, no que tange à tributação, né, de combustíveis, enfim, o próprio Simples Nacional, onde ele entra parcialmente, alguma parte do Simples Nacional em 2027, né? E a própria questão do IS, e aí sim, falando do IS, da característica do IS, que é, como diz a Kathleen, né, o nosso imposto do pecado, né? E, claro, a IBS, ela começa a tomar corpo a partir desse ano. Então, a partir desse ano, nós teremos, sim, bastante de 2026, né? Estaremos falando muito mais com relação à parte, vamos colocar, da IBS, que já vai ter que ser a preparação para efetivo o início da sistemática teste em 27, também da IBS municipal, né? Tivemos evoluções agora nos últimos meses, né, com relação às cartilhas sendo publicadas, então, rapidamente, nos últimos, acho que os 2 meses, no último mês, eu diria, né, Kathleen, onde houve uma movimentação muito grande no que tange a operacionalização, ao início desta operacionalização, no que tange a IBS municipal. Então, ao longo agora desse início, finalzinho desse ano, início do próximo, certamente nós vamos estar ouvindo muito mais definições, e aí sim pode ocorrer mudanças naquilo que já estava definido, vamos chamar assim, né, Kathleen? Tudo pode acontecer aqui. E, claro, a partir de 28, 29, vamos chamar assim, o modelo ele passa a ter, já num formato de manutenção, com a questão realmente do aumento gradual e reduções gradual dos atuais, né? Enfim, até que em 33 a vigência integral do novo modelo, tá? Isso aí. Falando sobre essa questão até desses do último mês aí, onde as coisas foram tomando, saindo muitas publicações, e até essa questão da cartilha, mais ali para frente tem um link que eu deixei ali, há uma cobrança muito grande de todos os setores, né, no sentido de mais informações, mais esclarecimentos. Trazendo aqui para vocês, nós participamos, né, a CAST é participante, né, integrante do grupo da Associação, né, Brasileira de Empresas de Software, né, de desenvolvedores de software, é a Brascom. Então, nós temos participado ali de
existem encontros, vários encontros durante a semana, reuniões, grupos de trabalho tributário, grupos de trabalho de nota fiscal de serviço, grupos de trabalho de operacionalização, e onde a gente acompanha, né, e a gente consegue saber, né, de uma maneira um pouco mais rápida, talvez, essas informações ali. E aí, então, assim, a cobrança tem sido muito grande dos segmentos, das empresas, dos contribuintes, no sentido de esclarecer melhor, né? Por exemplo, a questão dos eventos, né, dos documentos fiscais, e a questão das obrigações acessórias que estão ali desde, né, do início ali nas NTs, no sentido, né, de cumprimento das obrigações acessórias. Quais são essas obrigações acessórias? De início, a gente já julga ali, né? Então, a gente está falando da emissão de um documento fiscal com os devidos campos de IBS, de CBS, Ciclastrib, enfim, né? Cumprindo esses requisitos. Tá, mas existem mais alguma informação? Existem mais obrigações? Sei lá, de repente está falando de um SPED, está falando de uma outra obrigação. Então, assim, esses esclarecimentos, né, esses detalhes mais voltados a trazer mais esclarecimentos para que ninguém fique né, à margem ali, tá, eu não estou sabendo, não estou entendendo o que é, eu estou fazendo isso que eu estou julgando que é certo, né? Então, a gente vem acompanhando bastante fortemente esse ponto que tem sido essas grandes cobranças aqui. Adri, se você quiser ficar à vontade também, tá? Para falar alguma coisa aqui trazer também todo o teu conhecimento aqui também nesse sentido, né? Na questão operacional mesmo, né? Até eu acho que talvez você também tenha essa visão um pouco melhor no sentido da fase 1, né? Que foi tratada e tudo mais ali, né? Então, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade também, tá? Sem problema, Catherine. Então, quando a gente fala com relação a desafios, né, hoje, um tema bastante voltado, né, para a área de negócio, conhecimento dos impactos, né, as empresas, a preocupação das empresas hoje do olhar sobre o seu produto, sobre o seu negócio, o impacto sobre o seu dia a dia, e aí, dentro das mudanças do que vai vir, né, com relação à reforma, impactando, uma vez que nós tenhamos a simplificação, né, do modelo, né, tributário, vamos chamar assim, mas com a própria tratativa, com relação à alteração que nós temos do próprio fato gerador de apropriação de créditos, enfim, que ele muda um pouco esse contexto, né? Então, há uma necessidade, e isso a gente vem em todas as empresas que a gente acaba tendo contato, né, da preocupação do olhar realmente estratégico da empresa mesmo, né, o identificar o contrato, identificar realmente o custo baseado, que hoje eu tenho uma definição dentro de uma determinado local, dentro da minha operação, onde, baseado nas mudanças que estão vindo, né, dando decorrer agora da implementação, elas podem impactar diretamente o negócio, né? Não é Aqui mais a gente fala rentável. naquela questão de que a reforma tributária ela não é somente a reforma do imposto, né? É do negócio Isso como um mesmo. todo. Uhum. É a perda de um benefício, né, Kathleen? É a perda, ou mesmo a questão logística, o custo logístico de manter a operação baseado no novo modelo. Posso ter um impacto direto da forma como eu hoje faço negócio. Então, esse olhar, essa preocupação, né? E a necessidade do envolvimento, que não é mais só área fiscal, é da empresa como um todo, afetando desde da parte de produção, propriamente dito, até sim a área fiscal. Vamos falar. Não apenas a área de TI. Normalmente, quando a gente fala de uma alteração, né? Uma mudança de legislação, uma mudança que impacte numa obrigação, enfim, num processo. A gente teve o exemplo quando aconteceu a entrada da Emenda Constitucional 87, que foi a questão do DIFAL e tudo, né? Então, tratou muito ali a questão, muita parceria ali da área de tecnologia, né? A área de TI com a área fiscal, né? Com a área que cuida desse dia a dia. E aqui não, né? Nesse cenário hoje a gente está vendo a carga não pode ficar somente sobre essas duas equipes, né?
ela está envolvendo um todo, né? O ecossistema todo da empresa, né? Isso mesmo. E claro, né, vindo né, dentro das necessidades, né, as questões relacionadas aos decretos, as regulamentações, as instruções normativas, né, enfim, nós temos ainda pontos que não estão claros, estão sendo aguardando regulamentação, né? Então, sob o olhar, sobre esta ótica da reforma, ainda há pontos cegos, né, sobre o todo, que vem evoluindo, digamos assim, a melhor palavra, né, ao longo do tempo. Claro que dentro dessa operacionalização dos impactos, né, sobre a reforma, nós, por mais que agora em 26 nós tenhamos o início em sistemática teste, né, que eu não tenho um impacto efetivo, mas já há um olhar muito grande com relação à operacionalização dos impactos visando o 27, né? Como é que vai ser a contabilização? Qual é o impacto sobre o custo? Na minha formação de preço, contratos, não posso esperar 27, eu já tenho que trabalhar em 26 mesmo, nessa redistribuição, nessas recontratações, vamos chamar desta forma, ou mesmo em desenvolver novos parceiros para atender uma realidade. E aí sim, não dá para esquecer como isso acaba impactando diretamente dentro do próprio fluxo de caixa, né? Onde eu preciso ter uma linearidade hoje diferente por conta do momento realmente da minha tomada de crédito, enfim, que é o que eu vou colher lá na frente, né? Kathleen, quer complementar algo? Não, tá tranquilo. Eu acho que você pontuou bem aqui, a questão de operacionalização, o dia a dia mesmo ali, né? Em todas as áreas envolvidas. Tranquilo. Isso mesmo. Bom, acho que já havia comentado um pouco, né, com relação às adequações obrigatórias, né, dos documentos fiscais, novos layouts, documentos, o que temos pela frente. Temos documento novo, né? Tem temas aí voltados, acho que aluguéis, eu diria que é a parte mais nervosa, acho que no curto prazo, vamos chamar assim, né? Questões dos contratos, né? Exato. De locação, enfim, cujo impacto hoje é grande, né? Exato. Aqui, como eu falei ali para frente, tem uma das últimas apresentações, né, para quem queira ali, a questão exatamente aonde eu vou encontrar tudo isso aqui, né? Então, a gente está falando aqui de documentos fiscais eletrônicos e por que essa mudança toda, você tem acompanhado ali, eu tenho o link daí desse do portal, né, da conformidade fiscal, onde ali vão ter vários, tem documentos ali da NFS Via, que é a parte de pedágios, enfim, outros tantos modelos de documentos que eles estão sendo, ao longo desse último mês e ao longo dos próximos períodos, a gente vai vendo muito isso entrar né, ter essa exigência. E por que a gente está vendo falar tanto de tudo isso aqui, tá? O que não era, que nem a parte de locação ali, de aluguel, eu vou comentar um pouquinho lá na parte de NFSE, mas já fazendo adiantando um pouco aqui, né? Por que tudo isso, né, tá acontecendo? Modelos e documentos fiscais, e aí aqui eu até vou puxar um pouquinho a parte da DERE também. A gente sabe que lá para frente, né, as coisas estão andando e a gente tem a apuração assistida, né? Então, a apuração assistida é um ecossistema dentro, né, da parte ali do ambiente da Receita Federal, onde eles estão enxergando toda a movimentação. Eles chamam carinhosamente de um conta corrente do contribuinte, né? Tudo aquilo que sai, tudo aquilo que é emitido né, contra ele, para poder fazendo ali seus débitos, seus créditos de imposto. E qual que é o foco principal de tudo isso aqui? Toda a operação, todas as operações que geram a sua tributação, né? Então, oferece tributação a débito, recupera como crédito e tudo mais. Então, tudo isso que hoje ele está por fora ali,
ele precisa passar né, a ser, essa operação precisa ser apresentada dentro de um documento fiscal, e obviamente, né, a gente está né, desde a nota fiscal eletrônica, então a gente vem nos documentos eletrônicos, tudo isso vai, a partir do momento em que as operações acontecem, que as emissões acontecem, ela está passando por toda ela por dentro da apuração assistida. Então, assim, operações que hoje, e aí alguns segmentos específicos com relação à DERE, que estão aqui dentro da DERE, né, que estão segmento financeiro, tem a relação ali, depois a gente pode colocar no chat ali para vocês, mas alguns segmentos específicos que hoje não tem um documento fiscal, que não tem como se enquadrar, por exemplo, numa nota fiscal de serviço, né, que seja assim, é uma obrigação que vai passar a ser exigida, né? Ela não tem um layout ainda publicado, não se tem uma regulamentação nenhuma ainda sobre ela, mas vejam que, de certa forma, tudo está sendo buscado de informação para que passe por todo dentro desse ecossistema da apuração assistida, contemplando IBS, contemplando CBS. Né? Então, assim, nada vai acontecer. Então, vai ser muito comum agora a gente ver, né, a gente acompanhar e conhecer toda a movimentação de layouts de documentos, os quais a gente nem imaginava que poderia ter e agora passa a ser exigido, né? Então, tudo isso nessa questão dos documentos, né? E aí, o que a gente tem mais ainda ali, né? O próprio split payment, né? Que vai acontecer, isso aqui também, hoje, ele não está dentro nem do projeto piloto do CBS, a qual a gente participa, mas a gente sabe que dali para frente as coisas ao longo do tempo, agora de 2026, podem começar a ser já apresentadas. A própria DERE, como eu comentei, a gente não tem o layout específico dela ainda, a gente sabe alguns segmentos que vão fazer parte dela, mas ainda não se tem nada com relação a isso. E aí, aqui, demais exigências que possam acontecer ao longo dos períodos aí que vem pela frente. Adri, volto contigo aqui para você comentar sobre a primeira onda. Eu vou passar bem rapidinho aqui. O que nós vivemos aí, vamos chamar já, durante 25, né? Nós se deparamos ali com realmente onde houve um boom, né, de necessidade por conta realmente da operacionalização agora em 25, com a necessidade de empresas que necessitaram fazer atualizações dos seus RPs, trazendo um pouco já para versões mais atualizadas do seu RP, né? Substituição da mensageria, adaptação de sistemas especialistas, enfim, houve, além da parte do que era o início da parte tributária, houve situações onde que as empresas precisaram se adaptar justamente para deixar em linha, vamos chamar assim, com o ponto de entrada da mudança agora de preparação para primeiro 26, com com relação à operacionalização das notas fiscais, né? E aí, quando se fala realmente dos cenários, né, de entrega, realmente eles ficaram focados no quê? Na operacionalização das emissões de notas fiscais dentro das operações de compra e venda, né? Da relação onde, aquelas operações onde eu tinha o trânsito das notas fiscais. E aí, claro, toda a adaptação de XML, adequação com relação às tags, ao como traduzir isso dentro das regras para a CBS, IBS com a CClassTrib, toda esta operacionalização. E aí também traduzindo aí impactos relacionados de maneira geral sobre os projetos voltados ali com relação a desenvolvimentos. Então, são as BADs, enhancement, enfim, aqueles ajustes de regras onde que também foram necessários fazer adaptações para atendimento a esta realidade, apenas para o atendimento da emissão da nota fiscal neste momento, né? Uma vez que entra nesse momento, né, nós não temos a famosa contabilização efetiva desses tributos, né? Mas teve todo este impacto ali, né? Pode passar o slide, Kathleen, para mim? E aí, claro, como know-how dessa entrega, a CAST
se preparou realmente com ferramentas desde o momento da preparação, da fase do Prepare e Explore, justamente trazendo uma velocidade maior no que tange tanto a parte, vamos colocar, de entendimento do negócio, daquele raio-x voltado com relação à realidade dentro das minhas configurações para adaptações dos sistemas de cálculo, né, que são as pricings de vendas, a questão dos IVAs, para acomodar a operação da mudança toda, mas também trazendo ferramentas, buscando realmente já avaliar de forma antecipada os impactos sobre os objetos, né? Os famosos Es, que quando nós pegamos aí com relação a empresas mais novas no mundo, vamos falar assim, de SAP, né? Tratam-se de desenvolvimentos, às vezes, muito mais controlados do que uma empresa com 30 anos, 40 anos, enfim, com relação a tempo, né, de execução, onde que ao longo da própria vida, vamos falar assim, do RP, né, passou por N alterações voltadas da parte do âmbito fiscal, né? Então, toda essa tratativa aí envolvida. E aí, traduzindo de uma forma mais rápida, além de toda a informação baseada aí com relação aos próprios dados dos clientes, né? Então, ao longo dessa jornada da primeira onda, a Cast, ela desenvolveu vários aceleradores, vamos chamar assim, para traduzir de uma forma mais rápida e mais segura, usando os próprios dados dos clientes, através dos seus SPEDs, através da sua fonte de dados efetivamente dentro do próprio ambiente. Pode passar, Kathleen. E aí, quando a gente olha para a segunda onda, vamos chamar assim, né, da reforma, enquanto que agora em 25 nós ficamos focados muito mais dentro dos processos de compra e venda, que seria o Order to Cash aqui, o Procure to Pay, né, e as adaptações voltadas às mensagerias, porque aí eu tinha a operacionalização dessa nota fiscal, o impacto para a segunda onda, eu ainda permaneço, sim, com o impacto sobre a operação, porque eu tenho toda a tratativa de formação de preço, enfim, né, com relação às aquisições e mesmo às vendas, né, eu tenho ainda tenho, mas eu começo a pular agora, ter envolvimento maior aí do viés com relação à parte de finanças. Então, finanças começa a ser impactado por conta das contabilizações, por conta realmente do impacto dentro do fluxo de caixa, né, o contas a pagar, a receber, enfim, o próprio custo, né, impactando, e aí sobre ele as tratativas que precisam ser feitas para a saúde como um todo, e acomodando as nuances do que tem dos entendimentos com relação a cada segmento, tá? E, claro, como eu já havia comentado, a questão dos recursos humanos aqui, onde aí sim temos sim impacto sobre dados mestres, questões, vamos colocar, de benefícios sendo tratados, existem outras questões voltadas a próprias alterações com relação do impacto da própria folha de pagamento, né? Cálculos de encargos trabalhistas, enfim, as adequações dos próprios sistemas de pagamento para acomodar toda essa também mudança, dessa jornada que nós estamos vivendo aqui de reforma tributária. Pode passar, Kathleen. E aí o que nós temos ainda, vamos colocar para a próxima, né, para 2026, né, desta evolução da jornada. Nós ainda temos situações onde que empresas vão precisar ainda se preocupar com a sua questão realmente sistêmica, né? A própria versão, enfim, e aí alocar de maneira, vamos colocar, saudável, essa mudança, onde seja possível encaixar dentro da própria execução de 2027, né? Ao longo da jornada. E aí, sim, passa também a impactos aí olhando outros sistemas, né? Quando a gente fala agora de um CNPJ alfanumérico, eu não estou mais restrita ao meu RP.
Ferramentas que usam a fonte do CNPJ e integram com o ORP também vão ser necessárias. Aqui posso listar o Ariba, enfim, os próprios sistemas aqui, as ferramentas de HCM voltadas para RH, também são ferramentas que também precisam ser ajustadas para a nova realidade quando se fala do CNPJ, né? Aqui uns exemplos, pode ser, aí entra realmente o mapa, vamos chamar, dá para ampliar o mapa de sistemas de cada empresa, tá? Com esse olhar de necessidades e integrações sobre elas. E aí nós temos ainda os impactos para essa nova fase nas operações logísticas, né? Como eu disse, com relação às operações contábeis, as emissões, aí olhando do viés do impacto sobre as emissões e recebimentos, mas no viés realmente contábil, traduzindo isso do ponto de vista realmente onde está o meu tributo efetivamente, né? E aí, toda a tratativa logística com relação aos eventos, que é uma continuidade, vamos chamar assim, da própria operação, né? O vínculo é uma alteração de uma data onde eu vou ter um impacto sobre a minha apuração, né? O meu efeito, meu fato gerador, né? Com relação à tomada, ao reconhecimento, né? Do tributo, enfim, onde eu também preciso estar preocupado com, né? Quando se fala em recursos humanos, nós temos aí a revisão de política de benefícios, né? A própria tributação patronal, a prestação de serviço, benefícios voltados, né, a vales de alimentação, previdência, enfim, onde meus contratos mudam e eu preciso avaliar o equilíbrio disso tudo dentro do custo e atratividade, né? O manter, o reter os talentos, né? E isso também pode influenciar em decisões aí relacionadas à contratação, terceirização. Então, o meu negócio pode ser impactado quando se fala de recursos humanos, tá? E aí eu tenho também agora um impacto maior com relação às operações contábeis. Então, meios de pagamentos novos, tem a questão toda que hoje de comunicação bancária, né, que passa a ter um impacto muito mais relevante agora dentro do processo, né, nos próximos anos, justamente com relação à operacionalização ali, com relação ao reconhecimento, né, do pagamento e do recebimento, né? Então, eu passo a ter impacto sobre essas comunicações, tá? E aí, claro, fluxo de caixa, custo, balanço em si, e aí isso tendo os impactos, né? Os novos documentos e os eventos que acabam sendo relacionados à própria realidade, e com isso também ainda é um ponto relevante dentro do projeto, impactos sobre desenvolvimentos, mas agora de uma forma mais ampliada, né? Antes focado mais na parte fiscal, agora no viés ampliando o viés contábil, o impacto das regras do negócio, e aí sobre eles, desenvolvimentos, ampliando desde relatório, integrações, enfim, o que tange aos desenvolvimentos como um todo da empresa, tá? Quando se fala em testes, então da mesma forma, né? Novos cenários, ele não está restrito exclusivamente à operação de emissão, né, logística, eu vou ter uma ampliação e cobertura desses novos cenários que eu vou precisar olhar de forma diferente aí agora para 2026, né? E aí, finalizando, né, Kathleen, dentro dos impactos agora, daí sim, falando realmente de apuração assistida, o que acontece realmente, o que vamos precisar, por mais que tenhamos o portal, né, disponibilizado do governo, a empresa não necessita, né, fazer essa dupla checagem efetivamente, né, o seu controle propriamente dito, e aí fazendo toda a manutenção e controle desta apuração, eventos nas situações que se aplicam,
a tratativa de novos documentos fiscais, do como isso interfere dentro da apuração, e aí sim evoluindo nas tratativas do split. Beleza, obrigada, Adri. Aqui agora eu vou fazer um gancho, né, com essa partezinha aqui com esse não menos importante e grande impacto, né, da parte da solução fiscal. Então agora indo mais no viés da solução fiscal, né, do Sofcom como um todo. A gente sabe, né, o Sofcom então é a solução fiscal, né, da Cash, a qual ela é executada dentro do SAP. Então, ela trabalha com todas as informações geradas a partir do que o SAP, de todos os processos que o SAP vem gerando, vem realizando. Então, isso aqui tudo reflete em relatórios, em funcionalidades do dia a dia ali, né, de operacionais, nota fiscal, apurações atuais, obrigações acessórias, então tudo isso, né? Então tudo que vem, tudo aquilo que já foi realizado, que implementou aqui, então um reflexo total dentro do Sofcom. Então é necessário, né? Nesse momento de tudo que a gente já vem trabalhando, né? E entregando, então as adequações em relatórios analíticos, a adequação em funcionalidades ali do dia a dia, né? Então otimizador de processo, né? Que é um emissor de documento para alguns processos não previstos pelo standard, onde eles são implementados ali, são executados por ali, né? Então, otimizador de processo, controle de materiais, e aí, assim, controle de materiais, por que ele tem esse impacto? Hoje, a gente, além de fazer esse controle de material de remessa e retorno prevista com prazos legais para serem retornados, a gente tem a figura da nota fiscal complementar. Então, exatamente, é só essa perninha da nota fiscal complementar é a qual a gente também trouxe, né, entendeu e, obviamente, né, aplicou-se ali a questão da adequação necessária para sua emissão, obedecendo ali até as orientações legais previstas, né? Até foi um objeto de consulta que eu fiz junto a essa equipe toda que a gente trabalha ali junto à Debrascom e tudo mais, né? Para entendimento de como que era essa real adequação dentro de tudo que a gente tem. Nota fiscal de serviço, eu já vou falar um pouquinho ali para frente. Corretor, apurações atuais apenas no sentido de informar o IBS e o CBS nas apurações. E a gente sabe que daí mais ali para frente, a figura maior, a grande mudança de tudo isso aqui, a gente está falando da apuração assistida. Controle de imobilizado, obrigações acessórias e FDs. E aí a gente tem ali, vocês devem estar acompanhando, a gente está numas publicações, uma atrás da outra, esclarecendo sobre as informações com relação ao IBS e CBS, principalmente, né, e trazendo essa informação dentro do SPED fiscal, como que isso vai se comportar, né? Então, tudo isso, né, então a gente vendo todo esse mundo todo com impacto direto aqui dentro do Sofcom e a gente realizando essas adequações, né, para poder entregar da melhor forma possível para todos. E aí, à medida que as coisas vão tomando um pouco mais de corpo, né, a Adri comentou ali a parte né, bancária, comunicação de banco, então dentro do Sofcom a gente tem uma das funcionalidades que é a parte de pagamento e recolhimento, pagamento de impostos, pagamento de tributos. Então, à medida que essas regulamentações vão acontecendo, as formas como vão sendo, né, como vai ser o recolhimento, enfim, toda essa mudança, obviamente, ela impacta direto dentro do Sofcom. Então, a gente também, né, toda essa questão de acompanhamento e as novas funcionalidades, a apuração assistida, o split payment, que vem fazer essa virada de chave, essa mudança toda dentro do Sofcom. Aqui só uma visão rápida, né, do que a gente tem ali dentro do Sofcom já hoje. As adequações com os impostos, com o Ciclastrib, dentro de relatórios analíticos, a informação do CBS dentro do relatório na apuração do PIS e COFINS, a informação do IBS dentro da apuração de ICMS e IPI, né? Então, as adequações que já vêm acontecendo. No controle de materiais, né? Então, a gente falando aqui da inclusão do Ciclastrib, né, dentro do controle para emissão da nota fiscal complementar,
o próprio OP, né, que eu comentei ali, o otimizador de processo, né, emissão e entrada de alguns documentos, de algumas operações, né, então também tratando essa parte de inclusão aqui. Claro, gente, que até como eu mostrei no slide anterior aqui, nós estamos falando de uma solução que está embarcada, né, então dentro do SAP. Então, obviamente que muitas das mudanças que a gente vem fazendo aqui, a gente vem acompanhando, né, ali a questão das publicações de SAP Notes, né, as quais a gente aplica no ambiente para poder fazer as adequações de forma correta, atendendo ao cenário real ali do cliente. E aí aqui, a parte da nota fiscal de serviço. Eu não sei como que vocês estão acompanhando, mas está sendo, acho que talvez de toda essa mudança, eu creio que está sendo uma das mais críticas no sentido de o prazo está extremamente curto para tudo isso. E nós temos ali, são mais de 5.000 municípios, e nós temos um posicionamento diferente para cada um desses municípios, os quais aderiram ao nacional, não aderiram ao nacional, vão manter um provedor próprio e tudo mais. E para que a gente consiga trabalhar com tudo isso, é claro que a gente precisa desses layouts prontos para que a gente faça essa adequação dentro do módulo de NFSE do Softcom. Então, trazendo aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos dos quais a gente já trabalhou. Então, por exemplo, São Paulo publicou que eu vou manter meu emissor próprio, né? Então, eu vou fazer as adequações no meu layout e publicar. Então, São Paulo publicou, nós fizemos a adequação do nosso layout, né, para São Paulo, obedecendo a questão, né, das informações ali que eles trouxeram com a parte da reforma. Então, São Paulo, por exemplo, a gente está na fase agora, né, conseguimos aqui já emitir uma nota e a gente está na fase de validação. O que São Paulo já se pronunciou? O ambiente de homologação deles está no sentido de validar campos, de validar, né, trazer as suas regras de validação para aquela informação que você está mandando. Eles não estão emitindo nota fiscal de serviço em homologação. Mas, enfim, a gente já está seguindo nesse trabalho de poder fazer essas validações, mesmo com as limitações que o município assim permite. Barueri, estamos da mesma forma, também adequamos o nosso layout, né, e seguindo nessa questão de validação. Modelo nacional, né, que talvez aqui seja a pergunta de muitos aqui, principalmente quem é da CAST, né, o modelo nacional. Então, para o modelo nacional, foram liberadas até sexta-feira passada, nós temos 5 notas técnicas. Até a quarta nota técnica foi o layout, né, estabelecido por eles, né, para atendimento à nota fiscal de serviço. Trabalhamos no desenvolvimento. Tá, então, aqui conseguimos emitimos a estrutura e preenchimento desses campos, conseguimos trabalhar já em cima disso dentro do Softcom, porém, o ambiente de homologação da nota fiscal de serviço, modelo nacional, para quem está acompanhando, ainda não foi publicado. E isso aqui eu digo para vocês com toda certeza, com toda garantia, porque ontem, participei de uma reunião da Brascom, onde o senhor Carlos, que é o coordenador geral do projeto da Nota Fiscal Nacional, ele esteve presente nessa reunião e eles deram uma notícia no sentido de o ambiente, eles estão realizando testes e eles, na semana que vem, estão realizando esses testes no ambiente nacional. E aí, a partir disso, há essa questão da liberação do ambiente para os contribuintes. Tá? Então, assim, não é uma notícia das melhores, mas é o que nós temos hoje. Tá? Então, isso foi passado pelo próprio coordenador do projeto da Nota Fiscal Nacional. O ambiente nacional, desde alguns anos, ele existe. Tá? Então, liberado já esse ambiente, tanto de produção quanto de produção restrita, né, a homologação do ambiente nacional. Ok. A questão é que ele não está adequado com IBS, CBS, todas as demais informações com relação à reforma, né? Então, é isso que ele nos trouxe ontem, que eles estão trabalhando nisso. Semana que vem eles devem realizar essa fase de testes deles, e aí sim, na sequência, liberar para os contribuintes. O prazo é curto? Sim, é curto, mas a gente está nessa dependência. E aí, eu falei para vocês da versão 4, então, eles nos garantiram que
O layout que vai ser cobrado a partir de janeiro de 2026 é o layout estabelecido na versão 4. Nós tivemos o layout da versão 5 dessa nota técnica, onde trouxe o segmento de locação de bens móveis e imóveis, tá? Mas ela não será exigida a partir agora de janeiro de 2026, não tem uma data definida ainda, né? Então, para quem já leu essa nota técnica, está claro lá que a versão a ser exigida vai ser a do layout 4. Então, essa entrada de locação não acontece agora nessa primeira versão em janeiro de 2026. Então, ele vai ter a sua exigência, vai ser mais para frente, com data a ser publicada, né? Em outra nota técnica, versão 6, enfim, o que a gente vai acompanhando agora. Tá? Então, com relação ao cenário de serviços, talvez para vocês seja, principalmente para quem é da Cast e está em acompanhamento junto com o cliente, sejam as grandes cobranças que vêm acontecendo, tá? Mas essas são as questões. E aí a gente vem acompanhando dia a dia todos os provedores ou layouts próprios dos municípios os quais estão trabalhando para que a gente também possa fazer essa adequação. Para quem é da Cast, deve estar acompanhando ali que tem N BAFs, boletins, né, fiscais, sendo publicados com relação a essas orientações. E aí, aqui, então, tá, como que o SOFCOM vai tratar essa questão da apuração? O SOFCOM vai considerar a apuração assistida? Com certeza que sim. Desde o dia 3 de outubro, né, então a Cast, né, nós fazemos parte do projeto piloto da Receita Federal, né? Então, junto com outros grandes desenvolvedores, com grandes contribuintes que estão dentro desse projeto. Então, a Cast também faz parte desse projeto. Então, a gente vem acompanhando ali semanalmente. Eles têm algumas reuniões de apresentação, de novidades que eles foram incorporando dentro da apuração para que a gente vá trabalhando em cima disso. Qual que é a nossa responsabilidade? Primeiro, a gente está conhecendo toda a estrutura dela, né? Como que ela vai funcionar, né? O que ela vai ter de exigência? E aí a gente consegue trabalhar em cima de enxergando essa estrutura, enxergando algumas regras de validação, o que ela está considerando. Nesse primeiro momento, estão sendo considerados ali documentos fiscais NFE, NFCE, CTE, nesse primeiro. Então, e agora a gente soube ontem, né? Então, ontem, saiu ali já o posicionamento do próprio comitê gestor, né, de inclusão do IBS também no projeto piloto, onde a gente também vai requerer essa participação. Mas, enfim, voltando aqui. A gente está falando da apuração assistida, e hoje, até então, as apurações que nós temos hoje, né, vigentes, a gente olha muito a questão de extratores de documentos fiscais, né? Então, a gente busca os documentos fiscais daquelas operações para realizar as nossas apurações. Com a vinda, né, com a entrada da apuração assistida, né, e a grande vantagem de estarmos dentro do ERP, né, do SAP, a gente está buscando essas informações direto já ali da fonte, né? Então, a gente saímos um pouco apenas de documentos fiscais e vamos para a parte contábil, contas a receber, contas a pagar, porque a gente tem um split payment lá pela frente, né? Então, estamos, né? Esse aqui é um rascunho, mas internamente a gente está trabalhando nessa questão da comunicação, da geração, né? Da estrutura toda da apuração. Então, num primeiro momento, né? A gente vai publicando ali quais vão ser as liberações que a gente vai fazer, mas num primeiro momento, dentro de toda essa visão da apuração assistida, esse módulo novo de apuração assistida, é onde nós vamos considerar ali a questão dos eventos, onde a Adri comentou anteriormente, a parte dos eventos dos documentos fiscais eletrônicos previstos na nota técnica 2025-002, né? Então, onde tem alguns eventos ali já previstos e que seu reflexo é total dentro da apuração assistida. Então, um exemplo que eu uso sempre ali, um desses eventos é a comunicação, né, de que aquela mercadoria que eu estou comprando, ela é para meu uso e consumo. Obviamente que ela reflete total no resultado final da apuração na questão da apropriação daquele crédito, por exemplo, né? Então, dentro desse ecossistema todo da apuração assistida, então, no primeiro momento, a data que a gente vai ser divulgada, nós vamos trabalhar na questão dos eventos, porque eles vão estar totalmente relacionados. Mas a questão é que o SOFCOM, né? Então, ali como
a apuração assistida está no ambiente da Receita Federal, é uma visão que eles vão ter, mas a gente precisa ter dentro de casa esse acompanhamento. Como é que estão? Né? Então, ali toda a questão da comunicação de APIs, na semana do dia 17, eles liberaram a primeira API para teste em consulta de débitos, né? Então vão ter várias APIs, mas a primeira liberada, e que daí faz parte do projeto piloto, é a API para consulta de débitos. Né? Então, ao longo do tempo também eles vêm trabalhando fortemente nessas liberações, nas validações e tudo mais, né? A Receita Federal junto com o SERPRO, e aí a gente vem acompanhando tudo isso. Mas então, assim, a grande mensagem, né, é que o SOFCOM, né, então estamos nos preparando todos ali para isso, para poder entregar, né, essa nova virada de chave quando a gente fala da questão de apuração assistida, né? Então, a todos os nossos clientes e nossa cobertura com relação a esse novo processo. Aqui, como eu comentei com vocês, né, é um print, um PPT final aqui de todas as fontes, né, onde tudo isso que a gente vem falando, onde tudo que está, né. Então, a gente tem ali o nosso acesso, esse aqui é um acesso mais restrito, né, mas é o projeto piloto do CBS, né. A apuração, essa aqui da cartilha, tá? Isso aqui é bem interessante, ela foi publicada recentemente, e onde ela traz ali algumas informações, principalmente com relação aos eventos, que na nota técnica estão como itens, né, de uma forma mais geral. Aqui nessa cartilha, ela vem dizendo ali responsabilidade, se é o adquirente, se é o emitente, em que momento, né? Então, dando essas melhores orientações, recomendo que vocês busquem também isso aqui. O portal da conformidade fácil, onde ele vem falando bastante sobre a questão dos documentos eletrônicos, dos novos documentos, novos modelos e tudo mais, e também tem bastante informação ali com relação a esses acessos. O próprio, aqui, inevitável, todo dia, né, a gente faz esse acompanhamento no Workzone da SAP, né, então acompanhando tudo que tem ali, todas as novidades e tudo mais, né, que, como eu falei, né, somos ali parceiros da SAP, então tudo que a gente também faz olhando aquilo que a SAP vem entregando. O ambiente nacional, né, o portal nacional da nota fiscal de serviço, né, então onde todas essas comentários que eu fiz ali com relação à parte nacional, né? Então, todas essas informações disponíveis nesse portal. O próprio SPED, né? Que a gente tem um acompanhamento com relação aos SPEDs, né? O que vai mudar, o que não vai mudar. Sai 1, 2, 3 informativos com relação ao que a gente vai entregar. Então, também é a nossa fonte de informação. E a própria link das notas técnicas, né? A 2025-002, que é a principal, estamos na versão 1.32, já, então, com várias orientações e tudo mais com relação a isso, né? Então, aqui são algumas das fontes em que a gente acompanha, né? Todos isso, além de SPED Brasil, enfim, todos os outros portais aí que a gente também tem acompanhamento, mas oficialmente todos esses aqui que são as nossas fontes de verdade com relação a isso, né? E aqui só uma mostragem final, né? De que ali a parceria global aqui da CAST, né? Então, somos agora SAP Partner Platinum. Então, esse é nessa nossa parceria aqui com o SAP, né? Cada vez ficando mais forte, mais robusta. E aí a nossa participação também dentro do projeto piloto, né? O que consegue trazer, o que a gente consegue enxergar de mais atual, de mais novo, de regras e tudo mais, né? Oficiais, para que a gente possa trazer isso para dentro do produto e para poder entregar, né, uma melhor solução a todos. E aí aqui, eu acho que eu extrapolei alguns minutos aqui, peço perdão, por favor, desculpem a tudo isso. Agradeço imensamente a participação de todos, né, e a gente deixou ali o chat aberto, né, para perguntas e respostas. Fiquem à vontade, por favor, para fazerem ali as suas considerações, suas perguntas e tudo mais. E agradeço muito, muito, muito a participação de todos. A Adria está no mudo. Faço das palavras da Kathleen também as minhas. Muito obrigado pela participação de todos. Cast, Driving Futures.